Shalom Haverim, Shalom Haverot. Estamos aqui dando continuação ao nosso canal Iniciação ao Hebraico Estudo Dirigido. Mas hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Nós vamos falar sobre um assunto um tanto polêmico, que é a questão dos evangelhos na língua hebraica. Como os evangelhos, como o Novo Testamento, chamado em hebraico Habrit HaDashah, ele chegou na língua hebraica. Vocês sabiam que todos os manuscritos dos evangelhos totalizam mais ou menos 5.600 cópias e todas as cópias estão em grego? Não foi encontrada nenhuma cópia em aramaico ou em hebraico. Manuscrito original, no caso, né? Em aramaico ou hebraico. É, mas todos em grego. Agora fica a pergunta: se Jesus, sendo judeu, falante do aramaico, falante do hebraico, possivelmente, e, e os discípulos, todos também judeus, os 12 apóstolos judeus, por que então eles escreveram em grego e não em aramaico, que seria a língua materna, a língua corrente deles? Então, tem alguns pensamentos. Eu fiz uma pesquisa de alguns estudiosos sobre o assunto e eu queria trazer para vocês. Além disso, também, eu queria passar para vocês. Então, essa apresentação ela está, ela está dividida em duas partes. Na primeira parte, eu vou discorrer então sobre as diversas fontes de consulta de como foi introduzido o Novo Testamento NT em hebraico, ou seja, a Brit Hadashah. Então vamos consultar vários estudiosos, como eu falei, como chegou o Novo Testamento em hebraico. Falarei sobre o polêmico assunto de qual ou quais idiomas estiveram presentes na composição dos primeiros manuscritos do NT e mostrarei as diversas opções disponíveis de NT em idioma hebraico. Por que isso? Porque talvez vocês tenham uma curiosidade, como eu também tenho, de ler algo em hebraico do Novo Testamento. Como seria então a versão das histórias de Jesus, dos apóstolos no Novo Testamento? Então, eu vou mostrar para vocês quais são as opções que vocês vão encontrar para vocês adquirirem, caso vocês queiram. Na segunda parte do nossa apresentação, que não vai ser hoje, vai ser no programa seguinte, eu farei a tradução e exegese do texto em hebraico de Lucas 2, de 8 a 15. E é bem interessante porque aqui a gente vai trabalhar sabendo que a tradução, o hebraico que nós temos na Brit Hadashah, é um hebraico traduzido do grego. E nós vamos traduzir esse hebraico para o português e vamos ver como ficou essa tradução comparando com outras versões, como a King James, como a NVI. Vamos ver como ficou então essa tradução, ok? Então, eu espero que este trabalho desperte em você cada vez mais o apreço pela língua hebraica e mais ainda pelas escrituras sagradas. Vou deixar aqui um salmo para vocês, que é o Salmo 119, 105, o Terrilim, Ner, Leragli, Devareicha, Veor, Lintivati, ok? Então, Ner é lâmpada, Regel é pé, né? Então, Le, Ragli, para os meus pés, uma lâmpada para os meus pés, de Vareicha é a tua palavra, Veor, e uma luz, Lintivati, native, quer dizer caminho, Lintivati, quer dizer para o meu caminho. Então, tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa é a versão do Salmo 119, 5, na Bíblia King James, BKJ, ok? Então, eu me chamo Clélio Kramer de Mesquita, eu moro em Fortaleza, Ceará, e sou um estudioso do idioma hebraico desde 1996. Na realidade, nunca frequentei assim um curso através de escola ou faculdade, mas fiz diversos cursos pela Editora Sefer, adquiridos pela Editora Sefer, adquirido por outras editoras, e também tenho esse canal que chama-se Iniciação ao Hebraico Estudo Dirigido, no qual a gente apresenta todas as lições, tanto do volume um como do volume 2 desse livro muito bom, que foi editado, ou é ainda, pela Universidade de São Paulo, o livro da doutora Rivka Berezin, Iniciação ao Hebraico. Então, sejam muito bem-vindos e vamos passar então para a nossa apresentação.
Então fica a pergunta: uma vez que Jesus e os 12 apóstolos eram todos judeus, falantes do aramaico e provavelmente tendo conhecimento maior ou menor grau do hebraico, grego e latim, por que o Novo Testamento ou algum dos seus livros foi escrito originalmente em qual? Só um momentinho aqui. Então a pergunta: o Novo Testamento ou alguns dos seus livros foi escrito originalmente em qual ou quais desses idiomas? Então, é uma pergunta curiosa, né? Então, tanto Jesus como os apóstolos, todos falavam o aramaico, possivelmente o hebraico, e em maior ou menor grau o grego e o latim. E por que nós só encontramos manuscritos originais do Novo Testamento ou dos evangelhos em grego? Não encontramos em hebraico nem em aramaico. Será que isso é verdade mesmo? Aqui eu mostro uma imagem do Codex Sinaiticus, que é também chamado a Bíblia do Sinai. É um dos quatro grandes códices unciais. Uncial quer dizer escrito em letra de forma, letras grandes, uma antiga cópia manuscrita da Bíblia. Esse Codex Sinaíticos, ele tem todo o Tanar, né, o Antigo Testamento, como também tem a Brita Hadashah, o Novo Testamento, em grego, tanto o Tanar como o Novo Testamento em grego. O entendimento acadêmico moderno considera o Codex Sinaiticus como sendo um dos melhores textos gregos do Novo Testamento, juntamente com o Codex Vaticanus. Então, esses dois são os mais utilizados nas traduções. Então, quando você tem uma tradução para o português, como a famosa tradução do João Ferreira de Almeida, então se utiliza na comparação também, não somente faz a tradução, né, desse grego, desse material, como também de outros manuscritos, mas tem como base geralmente esses dois códex, né? Códices, né? O Sinaíticos e o Vaticanos. Vou passar aqui. Eu pergunto para vocês, que idiomas Jesus falava? O cardeal Gianfranco Ravasi, ele é presidente emérito da Pontifícia Comissão de Arqueologia Sacra da Igreja Católica. Em seu livro A Língua Falada por Jesus, aliás, seu artigo A Língua Falada por Jesus, ele fala o seguinte: a maioria dos historiadores concorda que Jesus era falante nativo do aramaico, mas provavelmente também conhecia outros idiomas, como o grego e o latim. Por exemplo, a conversa entre Jesus e o centurião romano, mencionada por Mateus e Lucas, sugere que Jesus tinha conhecimento do latim. Em relação ao hebraico, o cardeal Gianfranco Ravasi explica que Jesus aprendeu esse idioma na escola da sinagoga de Nazaré, para poder ler as Escrituras. Vocês sabem que todo judeu já faz muitos anos, séculos, que cada sinagoga também funciona como escola, e todo judeu sabe ler e escrever. É por isso que na Idade Média a gente vai encontrar muitos judeus ocupando cargos de posição, como contadores, como arquivistas, como tesoureiros, eh, no, no- no- na Espanha, em Portugal, em outros lugares, porque a maioria da população não sabia ler e escrever, a não ser alguns clérigos, e, mas todo judeu sabia ler e escrever. Então, segundo ele, o hebraico era uma língua culta, usada nas discussões exegético-teológicas e por grupos de elite de judeus rigorosos e zelosos, justamente como aqueles de Qumran. Vocês conhecem Qumran, onde viviam os essênios, né? São judeus que preservavam as escrituras, e lá em Qumran foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto, né? Jesus provavelmente o aprendeu na escola da sinagoga de Nazaré para poder ler as Escrituras. No máximo, poderia ter usado parcialmente o hebraico nas controvérsias teológicas com os escribas e os fariseus relatadas pelos evangelhos. No entanto, como mestre que falava a massa de camponeses, de pescadores e de artesãos judeus comuns, Jesus recorria ao seu idioma cotidiano, que era o aramaico. Ok? Então, nós sabemos que desde a deportação dos judeus para a Babilônia, até o ano 70 depois de Cristo, a língua dos judeus basicamente era o aramaico, ok? Uma língua muito parecida com o hebraico, uma língua prima do hebraico. Inclusive o hebraico moderno, ele recebeu muita influência do aramaico. Quem estuda hebraico moderno vai ver que é dessa forma. Por exemplo, a palavra Abba, pai, é aramaica, porque pai em hebraico é Av, né? Mesma coisa, Em é mãe em hebraico e Ima, mãe em aramaico. Assim vai, muitas palavras. Se fizermos uma pesquisa na internet,
veremos que não há consenso em relação à resposta para a pergunta que formulamos. Qual é essa pergunta? Jesus, sendo judeu, e todos os apóstolos também judeus, por que não se encontra nenhum manuscrito em aramaico ou em hebraico, somente em grego? Será que todos os manuscritos foram realmente escritos em aramaico? Alguns, como Paulo Cristiano, escreve artigo para o site Sola Escritura, defendem categoricamente que a compilação original dos evangelhos foi na língua grega, koiné. Vou adiantar aqui para falar para vocês o koiné. O koiné foi um dialeto comum na Grécia, falado e escrito entre o século IV a.C. e o século V depois de Cristo. Então, portanto, 900 anos em que o povo daquela região falava o grego koiné. Não era o grego clássico, mas o grego do povão, um grego mais simples. Foi a língua franca do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Próximo durante o período romano. O koiné foi a língua original da Septuaginta, vocês conhecem a Septuaginta, né? A tradução grega das escrituras judaicas. Sabemos que o faraó Ptolomeu, ele reuniu 70 sábios, assim diz a tradição, para fazer essa tradução do hebraico para o grego, tendo em vista que para esse faraó seria assim algo, ele gostava de cultura, ele queria colocar na biblioteca esse material, mas também era um desejo dos judeus que já não falavam mais o hebraico, estavam já falando o grego. Então houve essa tradução chamada Septuaginta, porque foram 70 sábios, 70 tradutores judeus. E também sabemos que o Novo Testamento que nós temos, ele também foi escrito em grego, conforme nós estamos conversando nessa apresentação. Vamos voltar aqui então? O Paulo Cristiano fala o seguinte: são mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento descobertos pelos estudiosos. Mais de 5.000. Todos estão escritos em grego. Não há nenhum em hebraico. Para ele, Paulo Cristiano, isso é prova suficiente que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Para defender seu ponto de vista, esse autor complementa: ora, tradução só é possível quando duas línguas estão envolvidas. Uma palavra não pode ser traduzida dentro da língua que ela mesma faz parte. Uma palavra dentro do seu próprio idioma pode ser, no máximo, explicada e não traduzida. Mas Lucas traduziu. Por exemplo, Lucas escreveu Atos, sabendo disso, né? Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, mas também escreveu o livro de Atos. E Lucas era um homem culto. Inclusive o grego que Lucas utiliza é um grego bem mais rebuscado, bem mais culto, mesmo sendo um grego koiné, do que o grego, por exemplo, que é escrita a carta de 1 Pedro, por exemplo. Sabemos que Pedro era um pescador. Então, Lucas 9,36, aliás, Atos 9,36, fala o seguinte: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, ou Tabita, né? Que é traduzido quer dizer Dorcas. Então, Lucas escreveu em grego. Dorcas quer dizer gazela em grego. E Tabita quer dizer gazela em aramaico. Então, ele quis traduzir isso aqui. Não haveria sentido dele ter escrito em aramaico e traduzir algo para o grego, se o pessoal já conhecia a palavra Tabita, né? Então, Tabita ou Tabata, em português, é um nome feminino de origem aramaica. Tavta, Tavta. Em hebraico, olha, o aramaico ele usa as mesmas consoantes do hebraico. Em hebraico, a palavra é tzvia, 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 que também pode significar corça. Sua tradução para o grego é tavta. A gazela é um animal que simboliza elegância, delicadeza e agilidade, características que fazem de Tabita o nome popular. Então, ainda hoje, você vai encontrar mães que gostam de dar o nome para suas filhas de Tabita, né? Um bonito nome, por sinal. Outras passagens do Novo Testamento em que seus autores fazem tradução de palavras ou expressões do hebraico ou aramaico para o grego. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos também, o autor é Lucas. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação. Então, todo falante de aramaico sabia que Barnabé quer dizer filho de consolação em aramaico, mas ele sentiu necessidade de traduzir para o grego. Ele estava escrevendo em grego. Então, para o Paulo Cristiano, é uma prova que foi realmente escrito em grego. E assim, ele coloca vários pontos aqui. Por exemplo, Marcos 15:34. E a hora nona bradou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Esse em João 1:38. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi,
que é traduzido, eu coloquei aqui do hebraico, quer dizer mestre. Onde pousas? Aí também nós temos aqui João 10, aliás, 20, 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer em aramaico mestre. Então, Rabone é mestre em aramaico e Rabi é mestre em hebraico. Então, aqui João traduziu para o grego essas duas palavras, né? Tanto em aramaico como em hebraico. Não haveria necessidade dele traduzir se ele tivesse escrevendo em aramaico ou em hebraico, né? Outros estudiosos do assunto, como o Dr. Eli Litzorkin Eisenberg, acreditam que o Novo Testamento foi escrito por judeus seguidores de Cristo em uma linguagem que é melhor descrita como judaica grega. O que seria isso? Vocês conhecem, por exemplo, o Yiddish. O Yiddish ele se desenvolveu como língua na Europa Central, mais na parte da Alemanha, e onde havia muitos judeus. Então, o Yiddish é uma mistura de hebraico com alemão. Então, essa é a língua Yiddish. Então, mesma coisa, esse doutor, o Weizenberg, ele defende essa questão que os apóstolos, os evangelistas, escreveram num idioma que seria uma mistura de grego e hebraico. Segundo esse autor, judaico-grego é essencialmente como uma língua grega falada por judeus na época que eu já explico a questão do Yiddish, ele continua: os judeus que escreveram os evangelhos e a coleção NT, Novo Testamento, estavam naturalmente pensando de uma forma judaica e hebraica, embora eles estivessem escrevendo em grego. A gente percebe claramente que tanto o Novo Testamento como também a Septuaginta, vocês vão ver assim um colorido essencialmente semítico ali. Não é assim uma cabeça de um grego que escreveu, mas é uma cabeça de um semita, né? De um judeu que escreveu aquilo ali. A maneira como escreve, mesmo escrevendo em grego, mas relata questões, hábitos do povo daquela região que falante do aramaico. A tradução grega da Bíblia hebraica Septuaginta foi usada livremente pelos autores do Novo Testamento. Devemos lembrar que esta versão grega da Bíblia hebraica também foi traduzida para o grego por judeus, como falamos. As miríades de hebraísmos poderiam ter simplesmente migradas a partir da Septuaginta para o Novo Testamento, por serem traduzidas em primeiro lugar, depois citadas. Como falei, havia assim muitos hebraísmos na Septuaginta e nós temos muitas citações do Antigo Testamento e foi da Septuaginta que os apóstolos citaram, os evangelistas, que já tinham esse colorido semítico, né, aramaico. Papias de Herápolis, quem foi esse cidadão? Papias de Herápolis, ele viveu entre os anos 125 depois de Cristo e 150 depois de Cristo. Então já no começo do segundo século depois de Cristo. Papias de Herápolis, ele foi contemporâneo de Policarpo. E Policarpo foi discípulo de João, do evangelista João, o mesmo que escreveu o Apocalipse. Papias de Herápolis escreveu o seguinte: Mateus reuniu os oráculos em língua hebraica e interpretou cada um deles da melhor maneira que podia. Então, essa é uma citação de Papias. Mateus reuniu os oráculos em língua hebraica e interpretou cada um deles da melhor maneira que podia. Sobre este dito de Papias, Heisenberg levanta a seguinte questão: foi esta uma referência ao Evangelho de Mateus em sua forma original hebraica? Será que ele escreveu o Evangelho de Mateus todinho em hebraico? Talvez. Heisenberg fala. Foi uma referência a um documento composto por Mateus, mas que é diferente do Evangelho de Mateus? Possivelmente. Então, possivelmente, essa expressão aqui de Papias vem dizer isso aí, que ele reuniu em hebraico, ou talvez no hebraico grego, os oráculos, né? Os milagres de Jesus, os ensinos de Jesus, toda a história da vida de Jesus, e depois, nessa questão de interpretou cada um deles da melhor maneira que podia, quer dizer, foi escrito em hebraico ou em grego. Um pequeno parêntese, eu estava pensando sobre esse assunto. ah, por exemplo, suponhamos que uma colônia brasileira do Rio Grande do Sul, uma colônia alemã brasileira do Rio Grande do Sul, quisesse contar a história da fundação da sua colônia, do desenvolvimento da colônia. Vocês acham que eles iriam contar essa história em alemão, que o povo lá, uma boa parte sabia alemão, ou em português? Eu desconfio que eles iriam contar em português. Por quê?
porque eles queriam que aquela história tivesse um alcance maior, não fosse somente daquele grupo pertencente àquela colônia. Como todos os descendentes de alemão daquela colônia também sabiam português, então era mais natural que se escrevesse em português. Mesma coisa os evangelhos. Então, essa história tão querida, tão amada, tão importante que é a história dos evangelhos, então os autores sentiram necessidade de escrever num idioma que pudesse ser mais lido, né? Que pudesse alcançar mais pessoas. E então escreveram no grego koiné, que era entendido por todos os habitantes daquela região. Os judeus sabiam o aramaico e possivelmente o hebraico, mas também sabiam o grego. Então vamos continuar aqui com Papias. Esse autor complementa, aliás, o Heisenberg. Além disso, a fraseologia utilizada por Papias de Herápolis é que menos inspira. Ele interpretou cada um deles da melhor maneira que podia. Essas palavras não inspiram a imagem do majestoso Evangelho de Mateus que conhecemos. Então, quem já leu Mateus, acredito que todos vocês já leram o Evangelho de Mateus. Se não leram, leiam, que é um evangelho maravilhoso, como todas as Escrituras. E realmente é um evangelho majestoso. Você vai encontrar ali o Sermão da Montanha, vai encontrar as curas de Jesus, os milagres, a história da paixão, da crucificação, da ressurreição. É um evangelho muito, muito bonito, né? Tanto do ponto de vista literário, como também do ponto de vista de tocar na alma das pessoas, né? Então, realmente, como ele fala, é um evangelho majestoso. Então, essa frase que Papias interpretou cada um deles da melhor maneira que podia, não dá a entender que tenha sido já o produto final do Evangelho. Então, em sim, que ele escreveu em aramaico, hebraico, né, esse material, e depois foi traduzido para o grego, o Evangelho segundo Mateus, na língua grega. É possível que Papias estava se referindo a algo menos grandioso, ou seja, que ele ouviu que Mateus, discípulo de Jesus, recolheu os dizeres de Jesus em hebraico, montando juntos da melhor maneira possível. Não há nenhuma razão para negar que tal documento algum dia existiu, mas também não há particularmente uma forte razão para identificá-lo com o Evangelho de Mateus. Nós não temos, né? Então, é um manuscrito original, nenhum manuscrito original é, que seja em aramaico ou hebraico dos Evangelhos. Ou será que não temos? Vamos passar adiante. Ainda sobre o Evangelho de Mateus, o hebraísta americano George Howard, professor emérito e chefe do Departamento de Religião e Hebraico da Universidade da Geórgia, Estados Unidos, em seu artigo Foi o Evangelho de Mateus originalmente escrito em hebraico, traduzido, né? Publicado pela Sociedade Arqueológica Bíblica, assegura que, embora nenhum manuscrito original hebraico ou aramaico dos evangelhos tenha sido recuperado, novas evidências indicam que o Evangelho de Mateus era uma composição original em hebraico. Muito interessante o que ele fala aqui. Novas evidências indicam que o Evangelho de Mateus era uma composição original em hebraico. Na verdade, agora é possível recuperar grande parte desta composição hebraica original de um manuscrito existente. O que acontece? Na Idade Média, era muito comum discussões teológicas, cerca do ano 1300, por aí, entre os católicos, né, entre os cristãos e entre os rabinos judeus, para provar, a igreja queria provar que a superioridade da doutrina cristã. Então, eles convidavam esses rabinos para debaterem, né, a Bíblia. E houve um rabino muito inteligente chamado Shem Tov Ben Shaprut, que ele escreveu o tratado Even Bohen, quer dizer, a Pedra de Toque. E nesse tratado, o George Howard, ele percebeu alguns detalhes ali que nós vamos explicar nesse tratado, que tudo tem a ver, que se trata de um texto primitivo, de um texto possivelmente escrito em aramaico, ou seja, seria ali um manuscrito original do Evangelho de Mateus em aramaico. Vamos lá então? George Howard relata que encomendou uma fotocópia de um manuscrito de Evan Bohan, de Shantov, e ao analisá-lo verificou que achou o Messias hebraico de Shantov radicalmente diferente dos textos encontrados em outras versões hebraicas do Evangelho de Mateus. Então ele era um estudioso, ele conhecia várias versões do Evangelho de Mateus em grego, né? A de Sebastian Minster, por exemplo, na Inglaterra, a de Jean Dutoulet, na França, e várias outras versões que ele viu em grego, a tradução para o grego, né? E
Aliás, tradução não é para o grego, é a tradução do grego para o hebraico, né? Já era uma tradução do grego para o hebraico. Então ele comparou eh, a versão de Shem Tov em Evan Bohan, do Evangelho de Mateus, com essas traduções do grego para o hebraico, essas que eu citei aqui. Então, Hover cita que quando examinei o Mateus hebraico de Shem Tov com mais cuidado, fiquei surpreso ao descobrir que seu núcleo era uma composição original em hebraico, não a tradução. Além disso, o tipo de hebraico em que foi escrito é exatamente o que se esperaria de um documento composto no primeiro século depois de Cristo e preservado pelos judeus durante a Idade Média. Esse autor complementa a conclusão de que o Mateus hebraico de Shem Tov é uma composição original em hebraico, baseia-se em grande parte no fato de que muitos elementos literários da composição funcionam em hebraico, mas não em grego ou latim. Esses elementos incluem trocadilhos, conexões de palavras e aliterações. A seguir, ele apresenta uma pequena amostra de como de uma coleção muito grande uma pequena amostra, uma coleção muito grande, conforme suas palavras, desses elementos literários. O George Howard, infelizmente faleceu em 2018, logo depois da publicação desse livro, O Evangelho de Mateus, O Evangelho Hebraico de Mateus. Deve ser um livro bem interessante, tenho vontade de adquirir. Então vamos lá, alguns elementos linguísticos que ele encontrou. Trocadilhos. Considere primeiro alguns dos trocadilhos no Mateus hebraico de Shem Tov. Em Mateus 7,6, o texto de Shem Tov diz: Não dês as tuas pérolas aos porcos, para que não as mastiguem diante de ti e se voltem para te despedaçar. A palavra usada para porco, suíno, é hazir, e para voltar é yazeru. Ambos vêm da raiz hebraica hazar. É o het, o zain e o resh. O trocadilho se perde na língua grega. Mas na tradução, mas no hebraico lá de Shem Tov, temos perfeitamente esse trocadilho. Também vamos encontrar, por exemplo, em Mateus 10:36, os inimigos serão entes queridos. A palavra para inimigos é ha-oyevim e para entes queridos, ahuvim. Ok? Então há um trocadilho aqui. São diversos trocadilhos que ele coloca que funcionam em hebraico, mas não funcionam nem em grego nem em latim. Então, seriam para ele uma prova de que aquele evangelho foi escrito originalmente em hebraico. A propósito, o trocadilho é um recurso literário muito utilizado na Bíblia. O povo semita, né? Ele é um povo que tem muita facilidade de memorização. A gente sabe que havia não somente uma Torá escrita, mas também uma Torá oral que era passada de geração em geração. Por exemplo, em Gênesis 3:1, nós temos a palavra Arum. Arum. Arum quer dizer sagaz. Benachash haya Arum mikol hayat hasadeh asher asar Adonai. Elohim. Então a cobra da serpente era a mais sagaz dos animais que o Senhor tinha feito. Gênesis 3:11 fala assim: Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber que estavas nu? Deus perguntou a Adão. E nu em hebraico é Eiron. Então veja, Arum, Eiron, raízes muito próximas. Então é um trocadilho que ajuda na memorização, um recurso que existe, um dos muitos exemplos que existe em todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento. Conexões de palavras. Além dos trocadilhos, o texto hebraico de Mateus, de Shem Tov, está repleto de conexões de palavras hebraicas que intensificam o texto. Muitas delas não estão refletidas no texto grego. Elas consistem em palavras iguais ou de aparência semelhante e dão estrutura a ditos episódios individuais ou unem diferentes ditos episódios. Por exemplo, nós temos em Mateus 5, 9, 10. Bem-aventurados os que buscam a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em hebraico, tanto buscar como perseguir é a mesma raiz, radaf. Então isso se perde no grego, mas se conserva como um recurso literário na língua hebraica. Temos vários exemplos. Vamos ver aqui outro aqui. Por exemplo, isso aqui de Mateus 26, 28, 34, 36. Este é o meu sangue, que é o Mateus de Shentov. Este é o meu sangue da nova aliança que foi derramado por muitos para a expiação dos pecados.
Jesus disse: Em verdade te digo que esta noite, antes do canto do galo, você me negará 3 vezes. 36. Então Jesus foi com eles à aldeia de Gesemonim e disse: Sente-se agora até que eu vá lá e ore. Que tem essas palavras expiação, negar e aldeia em comum. Na língua grega, foneticamente não tem nada em comum, mas no hebraico, expiação é capará, negar é kafar e aldeia é kefar. Veja a semelhança aqui, o recurso. Ok? Então, que se perde na língua grega, mas se mantém no hebraico de Shem Tov. E, finalmente, outro recurso linguístico seria aliterações. Aliteração é uma repetição de fonemas idênticos ou parecidos. Por exemplo, rápido, o raio risca o céu e rio bomba. Muito usado também para memorização, para dar beleza no texto, tanto na poesia como na prosa. Por exemplo, vamos ver aqui esse exemplo aqui. Se o teu olho faz você tropeçar, lance para fora de você. Lance-o para fora de você. Tropeçar em hebraico é uma palavra um pouco difícil, é tarshleiha. Tarshleiha, ok? Tropeçar. Lançar é tash, tashliha. Eu não conhecia essa palavra. Tashliha. Olha como parece. Aqui, naturalmente, é a transcrição fonética, né? Não é o hebraico mesmo. Tashleiha, tashliha, tashliha. Então veja que muito parecido os dois, tropeçar e lançar, ok? Não tem isso, essa correlação, essa literação em grego, naturalmente, mas tem no Evangelho de Mateus de Shentov. Howard menciona ainda uma outra importante razão para acreditar que a camada mais antiga do hebraico de Mateus em Shem Tov é uma composição original. Ele contém uma série de variações do texto grego que têm implicações teológicas mais favoráveis ao cristianismo. Estas variações nunca teriam sido introduzidas por um tradutor judeu medieval, especialmente alguém que estivesse envolvido em disputas polêmicas com cristãos. Este é um argumento poderoso de que o Mateus hebraico de Shantov não é um produto medieval tardio, ok? Então, guardou essa questão que teria sido modificada, vamos dizer assim, né? É numa tradução posterior. Mas ali foi guardado isso aqui e é mais favorável, assim, à visão teológica do cristianismo, né? Então, numa época, depois do ano 70, quando começou a haver o afastamento, né? Sabemos que a igreja primitiva, em sua maioria, era composta de judeus, mas depois começou a se afastar e ficou, depois, em sua maioria, gentílica, né? Havendo alguns judeus, mas praticamente um número muito reduzido. E talvez nos dias de hoje esteja havendo realmente um retorno maior dos judeus ao conhecimento do Evangelho. Nós vamos ver isso aí daqui a pouquinho. Eu queria falar um pouco para vocês sobre a sociedade bíblica em Israel. Quem são esses dois camaradas aqui? Aqui é o Yitzhak Salkson, judeu, e aqui é o Franz Delitzsch, alemão. Ambos profundos conhecedores do hebraico e do grego. A história do, do Salkson é bem interessante. O Salkson, ele ia para Nova York para estudar num colégio rabínico, ele queria ser rabino. Mas lá em Londres ele foi hospedado por um pessoal que era cristão. E ele se converteu ao cristianismo. E ele, em vez de ser fazer um seminário rabínico, vamos dizer assim, né? Eu esqueci o nome como se dá agora, da escola rabínica. Ele começou a estudar para ser um pastor evangélico e, e pregar para o povo judeu, né? É o Salkson. Hoje, qualquer falante do hebraico moderno geralmente tem três traduções diferentes para escolher. Todas as três são traduções relativamente novas, feitas depois de 1850, mas apenas a tradução da Sociedade Bíblica foi escrita em hebraico moderno. Veja bem, as duas traduções mais antigas, ambas de domínio público, então vocês podem encontrar pela internet gratuitamente. Eu vou colocar na descrição links que se reportam a essas traduções para vocês. E vou passar para vocês a que recebeu a versão mais atual dessas traduções. Ambas são muito antigas, mas elas são revisadas constantemente. Então, na segunda parte desse vídeo, quando nós formos fazer a tradução e a exegese de Lucas 2, de 8 a 15, eu vou apresentar para vocês
essa tradução mais atual, ok? Que é a tradução de Salkson. Então, a de Salkson foi limitada ao hebraico bíblico e foi publicada em Londres, em 1850, em 1885, pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Já a tradução de Elite foi financiada pela Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. Delitzsch tentou traduzi-lo para o hebraico que poderia ter sido falado na época de Jesus. Isso significava usar muitas palavras encontradas na Mishnah, que é o Talmud lá da Idade Média, e em outros documentos pós-bíblicos. A tradução de Elite foi publicada pela primeira vez na Alemanha em 1877. Então, estou dizendo Salkson, mas na verdade é Zalkson, né? Estou colocando aqui tipo o Z em alemão, mas no caso esse nome dele seria já de uma maneira hebraica, Zalkson, Zalkson. Se vocês conseguirem, a Sociedade Bíblica de Israel não é Sociedade para a Evangelização dos Judeus, ela distribui gratuitamente um Novo Testamento que é traduzido por esse cidadão. Aí tem o nome dele em hebraico. É, é, Veja bem, ele escreveu o Zalkson num hebraico bíblico, então ele usou recursos da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Já o Delit, ele já usou um hebraico da Idade Média, um hebraico da Mishnah, então mais próximo do hebraico que Jesus falava. Então ele procurou chegar mais perto de uma maneira como Jesus falava. Mas somente a tradução da Sociedade Bíblica Israelense, que ela tem realmente, é escrita em hebraico moderno. Vamos continuar aqui a ler a história. Em 1970, a Sociedade Bíblica de Israel, então com sede em Haifa, né, traduzindo, iniciou um projeto de tradução do Novo Testamento para o hebraico moderno. Demorou 5 anos. A iniciativa foi do secretário executivo Solheim. Desculpe, Solheim visitou o primeiro-ministro aposentado David Ben-Gurion, e Ben-Gurion expressou seu entusiasmo com o projeto. Interessante que sabemos que o Estado de Israel é um Estado judaico, mas lá prevalece uma total democracia, inclusive democracia religiosa também. O Estado tem como religião oficial o judaísmo, mas você pode ser cristão lá, pode ser muçulmano, pode ser da religião que você quiser. É o Estado, é o único Estado totalmente democrático lá no Oriente Médio. Então, o Ben Gurion, mesmo sendo judeu, ele achou muito interessante e viu com muito entusiasmo esse projeto de traduzir o Novo Testamento grego para o idioma hebraico moderno, né? Então, a tradução foi feita, né, por uma equipe e em 77, o primeiro Novo Testamento hebraico moderno foi impresso em Jerusalém. Um culto de dedicação foi realizado na cidade velha de Jerusalém. Solheim, que havia se aposentado no ano anterior, visitou Israel para a ocasião e fez um belo discurso em hebraico. Havia apenas algumas centenas de judeus messiânicos em Israel na época, mas 6.000 exemplares do Novo Testamento foram distribuídos. Hoje nós temos muito mais do que temos milhares de judeus messiânicos hoje em dia lá em Israel, né? Infelizmente, esse ramo de judeu messiânico, ele não é totalmente aceito por alguns ramos, por algum ramo do judaísmo ortodoxo de Israel, como um grupo válido de judaísmo. Mas cada vez mais tem crescido em Israel o número de judeus que creem em Jesus, né? Creem em Jesus como o Mashiach, o Messias. A tradução foi revisada e sofreu diversas alterações desde então, a última de 2010. Então, em 2010, bem recente, foi a última versão da tradução do grego para o hebraico. É totalmente vocálico, escrito em uma linguagem fácil de entender, sem comprometer a correção linguística do hebraico. Então, a maioria dos usuários que falam hebraico, crentes messiânicos, bem como estudiosos e outros, prefere a tradução moderna. Aqui um pequeno detalhe: em 2009, a Sociedade Bíblica em Israel produziu o primeiro audiobook em hebraico. É o Novo Testamento dramatizado em áudio, tornando o Novo Testamento hebraico disponível para mais pessoas. Então, aqui está, vamos dizer assim, o sonho de consumo de todos que são apaixonados pelo idioma hebraico, todos aqueles que gostam das escrituras e, e sabem ler o idioma hebraico. Por que isso? Aqui é Sefer HaBritot. Habrit é a aliança, Habritot, as alianças, livro das alianças. O que é que nós vamos ter aqui? Além de uma linda encarnação que a Sociedade Bíblica de Israel produz, nós temos aqui uma Bíblia bilíngue.
temos todo o Antigo Testamento, né, o Tanar, escrito do texto massorético, né, o texto massorético em hebraico, e lado a lado com o texto em português da Nova Almeida Atualizada, que é uma versão muito querida pelo povo brasileiro, a Nova Almeida Atualizada. E temos a Brita Hadashah, o Novo Testamento, é escrito no hebraico, em grego, né? E no hebraico, aliás, não é em grego, é escrito no hebraico moderno e no português, no hebraico moderno. A tradução que foi do grego para o hebraico moderno, ok? Então, é uma Bíblia muito, muito linda, muito importante. E eu vou deixar na descrição aqui o link, se vocês quiserem adquirir, que está aqui o link da Sociedade Bíblica de Israel. A Sociedade Bíblica em Israel também produz outros livros, por exemplo, esse Novo Testamento ilustrado em hebraico para crianças, né? Crianças, jovens. Muito legal isso aqui. Hebraico com os sons vocálicos, né? Os sinais vocálicos, todo ilustrado, no hebraico moderno. Muito, muito interessante. Não somente para quem gosta das escrituras do Novo Testamento, mas quem quer se aprofundar mais ainda no idioma hebraico. E queria deixar para vocês aqui, por último, essa, essa tabela aqui, que está no livro Verdade Incontestável, 12 pontos essenciais de uma fé relevante, de Josh McDowell. McDowell. Esse autor, ele é um estudioso, né? Ele é um apologeta também. Ele reuniu alguns autores indiscutíveis, como Homero, por exemplo. Homero escreveu a Ilíada. Homero escreveu a Ilíada, é, mais ou menos, a data de escrita, 800 a.C., 800 anos antes de Cristo. As primeiras cópias da Ilíada foram encontradas em cerca de 400 antes de Cristo, portanto, com um intervalo de tempo de 400 anos. E o número de cópias de Homero chega a 643 cópias. Por exemplo, outra pessoa, Platão, por exemplo. Platão escreveu, aliás, ele não escreveu, diz que ele não escreveu, foram seus discípulos que escreveram, né, em 400 a.C. As primeiras cópias foram encontradas em 900 depois de Cristo, portanto, 1.300 anos depois, e temos apenas 7 cópias de Platão. Assim vai, vários autores, certo? Uns com mais cópias, outros com menos cópias, mas ninguém duvida da historicidade desses autores. Ninguém duvida. Vamos passar aqui para esse outro slide. Aqui temos o Novo Testamento. Por exemplo, o Novo Testamento, nós temos manuscritos do Novo Testamento datados de 50 a 100 depois de Cristo, que foram descobertas as primeiras cópias cerca do ano 250 depois de Cristo, quer dizer, 100 a 150 anos. Veja a diferença. Você tem 400 anos de intervalo, 1.350 anos de intervalo, mas o Novo Testamento, 100 a 150 anos de intervalo. Enquanto você tem 7 cópias de Platão, 643 de Homero, que parece muito, mas veja a quantidade de cópias do Novo Testamento. 19 mil manuscritos originais do Novo Testamento. 19 mil. Aliás, desculpe, 5.600 manuscritos originais e 19 mil traduções. Ok? Tudo que foi encontrado. Ao todo, perfazendo 24.600. Então, não há dúvida realmente que a história do Novo Testamento é uma história autêntica que realmente impactou os homens daquela época. Por último, eu queria deixar para vocês alguns slides. Eu assisti há pouco tempo no canal do hebraísta e teólogo Luiz Saião um vídeo muito, muito bom chamado A Verdade sobre Jesus. E eu deixo aqui para vocês aqui embaixo o link, como também vou deixar na descrição do vídeo. Vale a pena vocês assistirem. E no finalzinho do seu vídeo, é um vídeo um pouco longo, mas ele coloca alguns slides. Por exemplo, ele coloca essa frase de James Allan Francis, atribuído a esse autor, sobre Jesus. Ele nasceu em um vilarejo desconhecido, filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo onde trabalhou numa carpintaria até completar 30 anos. Sabemos que, se não me engano, a palavra grega para carpinteiro traduzida é tecton. No caso, não seria bem um carpinteiro, seria um construtor. Então, Jesus era mais, como seu pai também, José, um construtor, construtor de casa, etc. Seria um pedreiro, né? Mas não trabalhar só com pedras, mas também com madeira. Naquela época, as casas, como hoje também, pedra e madeira, né? Então, Jesus sabia construir.
Então, até os 30 anos, ele trabalhou como carpinteiro ou então como pedreiro. Durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou posição, nunca formou família ou teve uma casa. Não frequentou a faculdade, nunca conheceu uma cidade grande. Não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar. Aquela pessoa que, por exemplo, quem mora em Fortaleza foi no máximo ali, talvez em Iguatu, aqui nas redondezas, mas nem a Juazeiro do Norte, que é uma cidade mais ao sul do Ceará, chegou aí, certo? Então nunca se afastou. Então ficou só naquela região do Mar da Galileia. Ou no máximo ia a Belém nas, nas visitas, nas 3 festas anuais que ele ia com sua família, né? A Belém, de Judá. Aliás, em Judá, aliás, desculpa, em Jerusalém. Nasceu em Belém de Judá, mas ia em Jerusalém. Onde nada fez do que normalmente acompanha o poder. Não tinha credenciais, era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre 2 ladrões. Quando estava morrendo, seus executores disputavam suas roupas. Discute-se até se essas roupas eram suas mesmas ou se eram emprestadas, suas únicas posses neste mundo. E quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. Veja bem, Jesus não era costume daquela época escrever sobre uma pessoa tão simples como Jesus. Se escrevia sobre reis, imperadores, né, grandes generais. Você tem alguns escritos. Mas como nós vimos, é, Jesus de Nazaré impactou tanto a vida das pessoas que mais de 5.000 manuscritos originais têm a respeito dele, ok? E ainda hoje impacta muitas pessoas. Terminando aqui o que James Alan France escreveu. 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como essa vida solitária. E para terminar, realmente eu queria deixar com vocês essa frase aqui do Rabino Kaufman Kohler. Ele é presidente do Hebrew Union College. Nenhum sistema ético ou religioso, por mais amplo e puro que seja, poderia igualar a eficiência do que esta grande personalidade fez, ficando como nenhum outro a meio caminho entre o céu e a terra, igualmente perto de Deus e do homem. Yeshua, seu nome em hebraico, o auxiliar do pobre, o amigo do pecador, o irmão companheiro de cada sofredor, o consolador de todos os sobrecarregados pela tristeza, o curador do doente, o levantador do caído, o amante do homem, o redentor da mulher, ganhou o coração da humanidade pela tempestade. Yeshua, o mais manso dos homens, o mais desprezado dos judeus, montou no trono do mundo para ser o grande rei da terra. Isso não foi escrito por um cristão. Isso foi escrito, como eu falei, por um rabino, Kaufman Kohler. Ok? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu deixo ainda na descrição do vídeo essa Bíblia bem interessante. Ela é disponibilizada gratuitamente nesse site aqui que eu vou deixar para vocês. É uma Bíblia bilíngue, hebraico-português. Vou dar um exemplo aqui de uma página dela. Por exemplo, nós temos aqui no início, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Então, em início criou, nós temos aqui a tradução para o português, temos explicações aqui do lado esquerdo, do lado direito também. Então, é muito interessante. É o Antigo Testamento interlinear, hebraico-português, volume 1. Só tem o Pentateuco, no caso. Foi disponibilizado somente o Pentateuco, gratuitamente, ok? E vamos começar, e no nosso próximo encontro, nós vamos fazer, então, como eu falei para vocês, a tradução do texto que está em Lucas, capítulo 2 versículos de 8 a 15 do, gre- do hebraico, que foi traduzido anteriormente do grego para o hebraico. Vamos verter, vamos voltar aqui para o português. Não sabemos grego, mas vamos voltar para o português e vamos ver uma curiosidade. Vamos ver qual das versões, a NVI ou a Bíblia King James, melhor se aproxima dessa tradução que nós estamos
voltando, né, do hebraico para o português. Então, agradeço a atenção, Lehi Traut, que cada vez mais você se inspire, né, não somente a estudar o hebraico, mas também para conhecer mais as escrituras, que vale a pena. Lehi Traut.